Olá, queridos. Estamos iniciando o nosso projeto de podcast, né? Estamos aqui com a estreia, juntamente com o nosso amigo, o irmão Isaac Evangelista, para fazer esse momento inicial do podcast. E nós estamos iniciando esse projeto com todos vocês que estarão dando audiência, né, e a atenção para esse trabalho que nós vamos realizar sempre, periodicamente. Vamos estar trazendo aqui nossos amigos, nossos colegas que tratam sobre a temática da teologia, da filosofia. Vamos conversar também com pastores, conhecer histórias de vários pastores, né, grandes homens de Deus que tiveram a sua vida aí toda no ministério pastoral, e também tratar sobre temas acadêmicos. Vários colegas e amigos da academia, né, das universidades, também estarão passando por aqui. Será um ambiente de conversa assim bem diversificado, né, bem amplo. E hoje, como todos estão já observando aí, nós vamos estrear com o nosso amigo de longa data, o irmão Isaac Evangelista, né? Eu acredito que desde a minha tenra adolescência nós nos conhecemos ali na igreja, na Assembleia de Deus em Soledade 2, Conjunto Soledade 2, aqui na Zona Norte de Natal. E é uma satisfação, então, estar com o irmão Isaac. Seja bem-vindo, irmão Isaac, ao nosso primeiro podcast. Obrigado, Ananias. É um prazer imenso estar com você. Eu quero agradecer, principalmente a Deus, por sua vida, pela sua existência, por você ter cruzado comigo. Não se sabe como, não tem explicação. Talvez nós tenhamos... Você vindo lá do Alto Oeste e eu aqui no centro. Nós temos uma distância muito grande entre um e outro, em vários aspectos. Mas eu disse a princípio a brincadeira, que estamos misturados com esse povo, mas na verdade é assim que eu me sinto. Eu tive o prazer de lhe encontrar em Soledade 2, e como eu disse em outra oportunidade, dentro do projeto de escola dominical, a gente descobriu essa nossa igualdade de entendimento, de desejo de conhecer as doutrinas bíblicas, as respostas bíblicas, e a gente está sempre indo atrás, e é um grande prazer para mim. Eu me lembro que eu desde cedo, né, tive aquela curiosidade, despertou em mim o desejo de conhecer mais acerca da Bíblia Sagrada. E a gente sabe que o bom leitor da Bíblia, ele verifica que há muitos pontos de difícil compreensão. É verdade. Né? Não de contradição ou de pontos realmente que não se harmonizam. Não. Um estudo honesto, né, um estudo aprofundado, traz a resposta. Mas esses pontos difíceis, eles são muitos ali no texto. E eu me recordo que ali, da minha adolescência, sempre lhe procurava. É verdade. Eu sabia que o senhor tinha alguns anos a mais, né, de contato com a palavra de Deus. E as suas respostas, elas foram me estimulando cada vez mais a buscar o conhecimento bíblico. E a escola bíblica dominical é um ambiente... um celeiro. Isso. E eu diria que é um ambiente comum a nós dois, né? Que a gente tem já uma história aí. O senhor tem mais do que eu, né? Mas eu estou caminhando nessa história dentro desse espaço que é um espaço oficial da nossa igreja para o estudo da palavra de Deus. Eu venho desde a infância dentro da Assembleia de Deus. Me conte, irmão Isaac, aproveite e me fale um pouco sobre
o início da sua conversão, de sua entrada no Evangelho? Ananias, é difícil eu separar um momento, porque eu nasci num lar cristão. Sim. Como eu disse a você, a minha família, uma família de origem pobre, humilde. Eu até brincava com a Maílson, lá nos estudos da Nordeste, que ele tinha sido importado do Seridó. Mas nunca expliquei a ele que eu também nasci do Seridó. Sim. Porque Santana do Mato, São Rafael é Seridó também. E era uma família muito descrente, mas Deus trabalhou de uma maneira inexplicável. Havia um senhor chamado Bevenuto de Araújo Lobato, que era meu tio, e a gente chamava ele na intimidade de Nutinho. Foi presbítero da igreja, muito conceituado, desde a época de João Pires, que é um conceito muito grande. Mas ele era de Santana do Matos, e um certo dia ele estava em São Rafael, e se dirigiu de São Rafael para um sítio chamado Mineiro, que chama Mineiro do Serrote. Hoje tem uma congregação lá que chama do Serrote. E ele era gerente das propriedades lá, e foi lá que eu nasci. A minha história é muito infiltrada nesse princípio. E um certo dia ele fez essa viagem montado no animal, e de repente ele recebeu um toque divino, que não tem explicação para isso, e decidiu ser crente. Chegou em casa e disse: a partir de hoje eu sou crente. E a família se espantou: quem foi que ele convenceu você a ser crente? Disse: não, eu pensei e a partir de hoje eu sou crente. Aí não teve outra conversa, não teve outra ideia. Começou a procurar uma Bíblia, e lá na região de Santana do Mato, São Rafael era o distrito na época, e ele mandou uma Bíblia. Por sinal, eu abro um parênteses aqui, que havia um desses preterianos chamado Moisés Apaminonda, um nome bem estranho. Ele doou a meu pai, a primeira Bíblia que eu conheci, que nós estudamos. Uma Bíblia escrita em Portugal. Davi era David, Salmo começava com P, Jó terminava com B. Era completamente diferente. E Filipe era com PHI no caso. E essas pessoas lá da Iberiana que arrumaram uma Bíblia para meu tio Bevenuto, e ele já começou a estudar a Bíblia e buscando esse conhecimento. Essa mesma Bíblia que o senhor está falando era uma Bíblia católica? Não. Já era uma Bíblia evangélica? Era uma Bíblia... A igreja não, era uma Bíblia normal. Talvez fosse uma das primeiras da tradução de João Ferreira de Almeida, né? Que veio com esse português arcaico. Agora, escrita lá em Portugal. Na época não tinha, como você diz, não tinha imprensa, como a gente chama no Brasil. Tudo era prensado em Portugal, a Bíblia foi escrita lá. E tinha uma linguagem completamente do português original. Mas essa Bíblia, nós estudamos essa Bíblia até 1960. Nós lá em casa, todo mundo leu essa Bíblia. Mas voltando ao meu tio, o meu tio adquiriu uma Bíblia e já começou dessa busca que nós temos de conhecimento bíblico, de conhecer as coisas de Deus, do Evangelho, de não aprender errado, de não se conformar com a limitação de ouvir e tá certo, sem análise. Ele tinha essa busca. E ele começou a pregar, ganhou os irmãos para Jesus, ganhou a família, os filhos, todos aceitaram a Cristo. Era meu avô, Manuel de Araújo Lobato, era irmão dele, creio também, e essa semente nasceu assim. Tanto que meu pai era de uma parente da família, mas muito incrédulo,
Mas quando ele casou com mamãe já tinha se decidido, era crente. E a semente caiu como uma planta mesmo na vida, no coração do meu pai. E ele um dia se dirigindo ali para o oeste, para a cidade na época chamava de Pedra de Abelha, era Felipe Guerra, onde tem uma lagoa que você já deve ter visto falar muito, a Lagoa do Apanha-Peixe. Apanha-Peixe e lagoa não é difícil, é até fácil. Não conheço não. Mas ela é ali perto de Apodi, naquela região ali, a cidade de Felipe Guerra, entre Caraúba e Apodi. E lá papai foi batizado por João Queiroz, que tinha fundado recentemente a Igreja de Cristo. João Queiroz com o Manequim, com o Mané de Souza, tinham criado a Igreja de Cristo. Papai batizou-se lá, mas batizou por questão de oportunidade, mas sempre seguiu a Assembleia de Deus. E essa semente nasceu de uma maneira tão profunda, tão perfeita, Ananias, que eu não sei explicar. Às vezes, durante toda a minha vida, até agora, às vezes eu ficava pensando, meu Deus, como foi isso? Como foi que essa semente nasceu com tanta força na vida da gente? Porque tinha tudo para ser diferente. Mas eu fui criado com uma convicção. Eu com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, toda a vida a minha era perfeita a vocação. Eu não sei explicar como. O senhor usou uma expressão antes, quando a gente estava conversando, de plantados, né? Como nós fomos plantados, como se tivesse sido plantado. Davi, nós falamos nisso lá na igreja, e o salmista Davi usou essa expressão. É o Salmo 92, né? O Salmo 92. Os que estão plantados na casa do Senhor. Tem pessoas que nascem na beira da estrada, no pé do muro, no sentido normal, né? No sentido literário. Mas tem os que a terra é cultivada, que é preparada e que ele é plantado e se aprofunda. Então Davi usou essa expressão. Os que são plantados não entraram por acaso. Então chega para chegar e sair. Eles aprofundam as raízes. E só quem é plantado assim permanece inabalável diante das circunstâncias, das dificuldades, de tudo aquilo que seria o contrário, porque eu tinha tudo para ser o contrário. Tudo. Mas tudo quanto eu fui ouvindo do Evangelho, parece que ia se enraizando. E eu me lembro, eu nasci lá que até o pastor Edson Oliveira, um dia fez uma brincadeira de Soldado 2, disse, eu não sei de onde Isaac é, porque Isaac é de Patua, de Martins, disse que é de São Rafael, e estava mandando um recado para a querida cidade, chamando minha cidade de Santana do Mato, e Jassoni também tem essa brincadeira, Jassoni Gomes também tem essa brincadeira. Mas isso é interessante, é que quando eu nasci, meu pai não me resistiu. E eu nasci nesse sítio mineiro, que era de Santana do Mato. Só que um ano depois, São Rafael foi emancipado, o município de São Rafael. E o sítio que era lá que eu nasci ficou para São Rafael. Como eu não tinha sido registrado, eu fui registrado como filho de São Rafael. Aí fiquei dividido entre as 2 cidades. Mas, na verdade, na época que eu nasci, lá era Santana do Mato. E com uns 3 anos, a gente saiu da região e fomos lá para o oeste. Lá no Alto Oeste, eu saí, eu acho, de 3 para 4 anos. Lá eu tenho o meu primeiro contato com pastores. O primeiro pastor que eu me lembro, que eu encontrei com ele, era tio de Amizadá, era
Me fugiu agora o nome, mas eu me lembro. Amizadai, que também foi pastor, né? Que O foi nosso pastor também. Era Mas eu estou... Taveira, aquele Taveira, Francisco Taveira, Mas você está falando em que cidade? na cidade de José da Penha, lá no Alto Oeste. Mas ainda existe com esse nome a cidade? Existe, ela era uma, hoje eu estava até pensando nisso, não sei por que se fala tão pouco de José da Penha. Ele fica ali, José da Penha, Marcelino Vieira, que na época era um distrito de Mata, chamavam Mata, mas foi quando teve a emancipação política, foi colocado o nome de José da Penha. E o pastor Taveira trabalha lá. Foi o primeiro batismo em águas que eu assisti, foi lá em José da Penha, num açude particular da família Fonte. Tive contato o primeiro culto que eu me lembro de verdade foi na casa de uma senhora chamada Leocada. Era uma viúva. O filho dela morava no Rio de Janeiro, tinha ido para o Rio de Janeiro e aceitou Jesus. E levou o pastor Arthur Barreto, de Pau dos Ferros, para assistir esse culto. Meu pai me pegou criancinha, me colocou em cima do muro que tinha na garagem da época dos carros de boi, e ficou me segurando em cima do muro. Eu me lembro perfeitamente dos hinos que foram cantados naquela noite, que Arthur de Lisboa Barreto, era tio do pastor Jaçuí. Ele tocava violão muito bem e cantava, como foi a minha vida esse mundo engano, ó Deus eterno, pela tua compaixão. Eu me lembro perfeitamente dos hinos. Os hinos da APA, era o pecador andava sem Jesus, foi o primeiro culto. E daí papai mudava muito, a gente ficou ali perto dos municípios de Pau dos Ferros, daquela região ali. Agora, teve duas cidades que o senhor teve, elas são inclusive próximas, né? Que é a cidade de Patu e a cidade de Martins, a Serra de Martins. Foi. Quando é que o senhor chega nesses dois locais? Porque eu sei que o senhor tem uma atuação já no ministério da igreja por ali. Eu com 7 anos, 8 anos, eu fui para Martins. Moramos em Martins. Pastor Arthur Barreto, que eu me referi, foi o segundo pastor de Pau dos Ferros. E nós fomos para Martins. Em Martins nós ficamos um tempo e minha irmã casou com o irmão Damião, que é aquele que você conheceu, aquele presbítero lá, está com 97 anos. E a gente ficou... Aí a gente foi morar no sertão, a gente ficou ali até 58, aí fomos para Patu. Em Patu eu me batizei em 59. O ano de 59 marca muito a minha vida cristã, porque naquele ano eu me lembro da partida do pastor Eugênio Pires, a primeira viagem do pastor João Batista. Pastor Eugênio Pires, que inclusive foi pastor presidente da IADERN, né? É verdade. Da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. Que cediu a primeira convenção da Assembleia de Deus no Brasil, em 1930. E naquele ano de 59, o irmão Pires passou para o Senhor, o irmão João Batista foi trazido pelo pastor Eurico Begst, que era secretário da convenção, era responsável pelo trabalho do interior do Estado. E também José Nicásio assumiu Mossoró. Nesse culto lá de Patu dessa noite foi planejado tudo isso. João Vieira foi substituir Manuel Gomes em Martins, em Pau dos Ferros. E dia 25 de novembro daquele ano de 59, eu me batizei nas águas. Foi quando eu começo a me inteirar melhor e a procurar acompanhar as doutrinas, os trabalhos. E, Ananias, naquele ano eu me batizei, sim. Um detalhe interessante é que eu me batizei aos 12 anos de idade
E a igreja quis impedir o meu batismo. Me deu uma tristeza. Disseram que eu era muito criança, era muito pequena. Quem me salvou foi o pastor de antiga Baixa Verde, hoje o Câmara, Manuel Nunes da Paz. Ele pediu a palavra e me levantou e disse: irmãos, qual é o critério que vocês estão usando para a gente não cometer uma injustiça? Porque se nós vamos batizar pessoas com 12 anos, porque tem o físico maior, e por que nós vamos rejeitar o irmão que tem a mesma idade só porque tem o físico menor, porque é pequeno? Que eu achava, para dizer, quase com água no pescoço. Que era pequeno mesmo. Mas eu me batizei nas águas. Aí, Ananias, eu procurei no máximo, como membro da igreja, me desenvolver. Aí, quando foi em 64, meu pai resolveu voltar para Martins. Aí, em Martins, foi que eu me projetei. Porque eu cheguei em Martins com 17 anos. E Martins estava passando uma luta muito grande na sua área eclesiástica. Havia acontecido uns escândalos e umas disciplinas, e muita gente se afastou, desanimaram, e ficou sem pastor. E também o meu cunhado resolveu não deixar o trabalho perecer. Ele fez um trabalho maravilhoso em Martins. Então, mesmo sem ordem da convenção, mas ele, como diácono, começou a trabalhar, e eu, com 17 anos, caí em campo com ele. Aí já comecei, a gente preparava os animais, Martins andava muito de mulo, porque não havia estrada, e eu não perdi tempo. Comecei a pregar. Aí, com 18 anos, em 65, o pastor Jocelino, que já a gente se conhecia muito bem em Patu, ele foi consagrado ao presbitério e foi colocado em Martins como pastor. Aí Jocelino já me conhecia, a gente já era amigo, e ele me aproveitou o meu desejo, a minha vontade de fazer, e a gente evangelizou aquelas sítios por ali, distrito, por onde chamava a gente estava. E pregando, e dirigindo a escola dominical. Abrimos a escola dominical Serrinho dos Pintos. Eu trabalhei com Serrinho dos Pintos, Lagoa Nova, Sossego, que hoje é uma plataforma missionária da igreja. E tudo é subindo e descendo aquela serra? Tudo é subindo e descendo aquela serra. No inverno, a chuva, a pé, de todo jeito. De jumento. Descendo daquela ladeira que se tornava riacho, e a gente pisando dentro dos poços. Quem tem a experiência de ter subido a Serra de Martins de carro, já dá para ter uma ideia aí do esforço que era, né? Todo esse percurso sendo feito a pé ou com animal. Se você vir contar a história de um advogado chamado... era o advogado lá de Martins, doutor Prelópito, interessante esse sobrenome. Ele levou um Ford 29, para Martins, subindo ali por perto da ladeira, perto daquela pedra rajada, cortaram os matos, fizeram uma trilha, um bocado de levaram esse carro para Martins, para você ter ideia de como era Martins. Levaram, botaram na praça e trouxeram o raio de uma bateria e ligaram na bateria do Ford para ouvir rádio. Aquela pista que você conhece, já subiu dela, aquela pista foi feita no governo de Tarcísio Maia, até antes do estado de Martins. Sim. Aí assim, Nandir, foi a nossa trajetória. A ida do pastor Josino, o senhor estava falando de Martins e eu me lembrei. Já foi bem depois disso. O pastor Josino foi bem depois. Já foi depois quando Jocelino foi como pastor para Patu,
O pastor José estava em Porto Alegre. Ali em Martins teve o pastor Severino Prachedes, e aí foi que teve, depois foi que Josinho. E o senhor saiu de lá de Martins para Natal ou de outro interior? Saí para Natal, saí de Martins. Eu de 64 até me casar, vim para Natal em 77, em 76, eu não me arredei de Martins. Trabalhei esses anos todos em Martins. E aqui em Natal, quando o senhor chegou, o senhor já foi para qual igreja? Para do Céu Rosado. Quando eu Tem cheguei. Muita gente que lhe conhece e desse período, né? Porque de Céu quando eu vim para Natal, esse meu tio Bevenuto era a referência da gente no meu evangélico. E ele morava ali entre a Leo Veloso e a outra, eu esqueci o nome agora da outra avenida. Aqui as duas avenidas que corta a Avenida 9. A Leão Veloso e Mascarenhas. Leão Veloso e Mascarenhas. Ele morava, tinha uma travessa lá, ele arrumou o terreno lá, construiu a casa e colocou um nome que foi ele que levou para a prefeitura. Travessa Jericó. Morava ali. Então Lucas era diácono da igreja, morava ali também, né? E era todo mundo naquele setorzinho. Quando eu vim para Natal, eu vim para ali, para onde eles estavam. Por isso eu fiquei de Ser Rosado. De Ser Rosado eu fiquei 6 anos e meio, quase 7 anos. Em Ser Rosado. E de lá que o senhor veio para a Zona Norte? De lá eu passei ainda 6 anos e meio em Lagoa Seca. Fui para Lagoa Seca. Sim, é verdade que algumas pessoas lhe conhecem trabalhando no som da igreja. Eu fiquei muito conhecido. Todo mundo no Natal me conhecia. E por onde eu tenho passado? Martins, por exemplo, um certo dia eu fui para Martins que minha sogra passou para o senhor. E o pastor lá estava pregando em Mossoró. E meu cunhado não teve que fizesse que ele se convencesse de fazer a cerimônia fúnebre de minha sogra. Encabulou-se, não faz de jeito nenhum. A menina ficou ligou para o pastor disse, eu não posso ir de jeito nenhum, que eu vou pregar hoje. Estou escalado, vou pregar hoje. Aí, chama Josinho de Itavipatu. A Josinho disse que não podia ir. Eu disse, não é possível. Será que o meu Francisco passou mais de 40 anos como membro da igreja e agora não tem que fazer a cerimônia dela? Aí a menina foi e disse assim, a neta dela foi e disse assim, quem está aqui é o irmão Isaac. Ele disse, quem é Isaac? Isaac é o jeito de vovó. Ele é obreiro, ele era obreiro aqui, conheci. Mas você conhece ele? Aqui em Martins, do delegado para baixo. Todo mundo o conhece. Comércio, todo mundo, a sociedade, todo mundo aqui que conhece Isaac. Ele disse, diga ao irmão Damião que eu autorizo ele fazer a cerimônia, ele abre o trabalho e o irmão diga que eu autorizo o irmão a fazer a cerimônia. Eu como auxiliar de trabalho. Mas eu, dado a viver muito tempo e conversando com todo mundo, eu ganhei muito conhecimento. Cheguei de Ser Rosado, também quando o som, na semana que eu cheguei, o Sebastião disse, mas já que você aceita ensinar uma classe, ele disse, olha, ele ofereceu a classe de escola dominical a mim, que era apaixonado por escola dominical. Aí eu fui ensinar uma das classes dos irmãos. Aí com pouco de me entregaram o som. Aí eu controlava o som na igreja, comecei a cantar os hinos na igreja, eu instalava som para a mocidade no tempo dos projetores de som. Tinha dias em Ser Rosado que eu instalava dois amplificadores.
um som para a mocidade e outro para os obreiros. Que a gente pregava todo dia, naquela época. Isso você está falando dos trabalhos ao ar livre. Trabalhou ao ar livre e da igreja. Porque da igreja eu era controlista de som, e eu fazia programa, um dia até já como você referiu a isso, eu fazia que estava na rádio, fazia programa do A Voz da Assembleia de Deus. Toda vez eu fui envolvido com essas coisas. E ensinava a escola dominical e era ativo. E essa sua aptidão, a sua desenvoltura, né, vamos colocar assim, para o conhecimento bíblico, esse aprofundamento, né? Porque uma coisa interessante, irmãos, a quem lhe conhece, é que o senhor não tem formação acadêmica, né, oficial, vamos dizer assim, ou formal mesmo, né? A gente diz assim, a pessoa é formada, né? Ela tem o ensino fundamental, o ensino médio, esse tipo de ensino. E o senhor, a gente sabe que não tem. No entanto, quando nós estamos conversando sobre a Bíblia, ou mesmo nas suas aulas da Escola Bíblica Dominical, quem não lhe conhece já tem uma impressão de que há uma formação por trás, né? Sem dúvida nenhuma. Então, como é que começa essa parte aí de interesse? Daí que eu digo a você que eu disse essa brincadeira, que me pegaram e botaram no meio desse povo. Eu me misturei com eles. Não sei, essa é a expressão. E você sabe, um dia eu estava em Martins e foi discutido na escola dominical um ponto de vista lá com um irmão que era um auxiliar de trabalho bem antigo, lá que era bem conhecido aqui em Riachuelo, por aqui, ele era um carpinteiro, foi que a gente fez o templo de Riachuelo. E ele era um cara bem conceituado. E um dia eles discutiram um assunto e eu discordei do assunto. Aí ele disse assim, mas irmão Antônio dos Santos não ensinou assim. Usou até o nome do pastor Antônio dos Santos. Aí eu botei na minha mente, coloquei na minha cabeça, como diz o dizer popular, eu vou procurar conhecer a Bíblia, de qualquer maneira. Ler a Bíblia e procurar conhecer, para eu não ficar preso aos outros. Botei isso na minha cabeça, e isso me valeu. Sim. Porque eu encarei, Ananias, a realidade bíblica como uma coisa que está ao meu dispor, está para eu descobrir, não está presa a uma mesa de teologia, apesar da importância, mas não está. Está para o alcance de quem quiser, de quem interessar. E eu tive essa mente, abri a mente nesse aspecto. Não adianta ninguém chegar para mim e dizer, doutor fulano de tal ensinou, fulano de tal disse que era assim. Não. Eu tenho meu ponto de vista definido e busco descobrir. Essa minha preocupação que me fez essa pessoa assim. Agora, o seu contato com as lições bíblicas da escola dominical, isso ampliou bastante, né? Nanisa, a oportunidade que me foi dada, eu, adolescente, caí no meio dos obreiros e começar a buscar, a pregar, a procurar conhecer, a ler, a ensinar a Bíblia, a ensinar a escola dominical, como você falou. Esse período todo foi me colocando de pequenos pontos, de ponto a ponto, até criar uma estrutura. Entendeu? É tanto que eu tenho uma sede de ensinar, você já deve ter descoberto isso, que eu estou na igreja com um grupo de pessoas e as pessoas dizem uma coisa, quando eu sinto que ficou alguma coisa em dúvida, eu já na minha ideia eu já quero ensinar alguém. Ensinar alguém. Eu estava em Salidade 2 e chegou
Eu já ia pedir um exemplo disso aí, né? Pode falar. Eu estava em Soledade 2 e chegou como é, o professor casado com Betânia. Danilo Medeiros, Danilo nosso Medeiros. amigo. Às vezes a idade está me fazendo esquecer. Danilo Medeiros. Danilo disse, Isaac, eu cheguei em Zé Rosado, aí um pastor lá disse que aprendeu 3 coisas com você quando se converteu, que nunca esqueceu. Eu disse Zé Rosado. Eu pesquisei, disse, não tem essa visão de Zé Rosado. Ele disse, mas ele disse, foi quando se entregou para Jesus. Eu disse, tudo sei. Aí um dia eu cheguei na central, me sentei era num estudo, me sentei. Aí um pastor diz assim, o Isaac, foi consagrado evangelista. Ele disse, foi, parabéns, graças a Deus. Aí quando ele disse, aí eu pensei, aí veio a minha ideia, já sei. Foi você que falou com o Danilo, lá em Zé Rosado? Foi. Ele disse, Isaac, você foi muito importante na minha vida. Ele disse, nada, rapaz, o que foi importante na sua vida foi Jesus, que lhe salvou, lhe batizou com o Espírito Santo, lhe chamou para o ministério. Ele disse, Isaac, eu não posso deixar de lembrar, eu não posso deixar de considerar que foi você que me ensinou os primeiros passos, foi você que me ensinou a ler a Bíblia, me ensinou a entender a Bíblia. E fez lá de meu Pai do céu, onde é que eu estou? Aí eu disse, aí o negócio é que não era em Zé Rosado, tinha sido Lagoa Seca. Sim. Mas eu nunca me lembrei disso. Ora, eu vivia eu morava lá, tinha todo o tempo, trabalhava autônomo. E eu voltava a hora que queria. Participava de todas as reuniões da mocidade, todos os ensaios. Aí eu não deixava nada, tudo que aparecia para eu dar a palavra para dizer. Aí ele me disse até uma das coisas, mas não me disse as 3. Mas eu me recordo disso. Aí ele dizendo, eu me recordei. Eu disse um dia, a história da igreja é a história de Israel. Porque Deus tirou Israel do Egito e no caminho eles profanaram, eles criticaram, eles apostataram, fizeram de tudo. Morreram no deserto, caíram. Chegou a cair 5.000 de uma vez. Ele disse, agora quem perseverou até o fim, chegou lá. E aí é a mesma história. A mesma coisa se repete. Isso eu estava ensinando lá. Eu nunca me lembrava disso. Porque às vezes eu chego para a pessoa e peço até permissão para ensinar alguma coisa. Porque tem uma coisa que mexe comigo. Entendeu, Dudu? Eu lembro que teve uma aula que um pastor disse, estava ensinando, o senhor estava presente. E ele disse, era uma aula sobre escatologia, né? E ele disse, alguém fez a pergunta, das 70 semanas de Daniel, em qual semana a igreja está? Ah. Aí ele disse, está na última. Aí o senhor já discordou, né? Nós já falamos no nome dele aqui. Já? Já falamos no nome dele aqui. Ele disse, depois disso, ele estava meio nervoso, estava doente naquela época. Disse, depois ele começou a... Não, porque... Depois ele caiu na ideia e ficou querendo descobrir. Eu disse, como é que você coloca todos esses anos de um período que já foi fora das 70 semanas? Porque quando Daniel disse 70 semanas estão determinadas sobre teu povo. 7 semanas. Primeiro de ano. Aí primeiro ele fala das 7, que é os 49 anos do fim do cativeiro. Quando ele chama as 62 semanas, disse, será tirado o Messias. Aí acabou-se o período das 62 semanas. É um período vazio. É um período daquele silêncio entre Jesus
entre o nascimento de Jesus e a morte. Aí daí entra, quando ele chega no versículo 26, que ele diz, será tirado do Messias, aí você já entra num período que está fora das 70 semanas, apesar de estar faltando uma para se completar. Aí como é que você coloca todo esse período desses anos, esses milênios, todinho dentro de 436 anos? Não tinha lógica. Mas aí uma pessoa desavisada, ou alguém que não tenha leitura, né, escatológica, ou leitura bíblica mesmo, simplesmente recebe passivamente isso aí, né? É por isso que a gente discute e prima e lamenta, às vezes, a falta de uma preocupação maior dos dias atuais, porque há uma necessidade de se ensinar o povo. Eu não sei em que tempo se eu vi um ensino de escatologia completo. Tem gente que não sabe nem do que se trata. Aí pega uma coisinha lá na frente, né, e fica o vazio todinho. Aí você não consegue formar um padrão de ensino com um culto de 2 horas, dando 15 minutos para um pregador. E aí, o senhor tratando assim o senhor trazendo para essa questão mais atual da igreja, tem aquela parte dos hinos que não passa também, né? O senhor é conhecido também por uma pessoa muito atenta à hinologia, né? Vamos colocar assim, nesses tempos que, apesar de que eu acho que é até difícil usar o termo hinologia, né? E coisas do tipo assim, te entronizamos, né? A igreja, na sua adoração, está entronizando Jesus, né? Ou alguns termos que são inadequados. Até porque eles são ditos aleatoriamente sozinho. Você não tem uma sequência dos acontecimentos para você formar uma opinião correta sobre aquilo que está sendo dito. A pessoa diz e não explica, não tem tempo de explicar. Porque eu disse outro dia, Ananias e pastor Gerson, você pregar, você pode pegar um versículo da Bíblia, só a parte A ou a parte B, dar como tema, ler só ele, né, pastor? Ler só ele e pregar. Por exemplo, amigo, como entrasse aqui? Você lê só isso para você pregar. Amigo, como entrasse aqui? Aí você prega todo o sermão que você quer pregar sobre o assunto dentro disso. Mas ensinar não pode ser assim. Ensinar você tem que pegar o texto completo. Oi, a gente acostumou. Você sabe que eu sou muito crítico. Tenho um senso crítico. Uma vez o pastor perguntou assim, eu falei sobre, tem coisas que eu tenho vontade de deixar. Ele disse, o senso crítico de Deus livre. O senso crítico é a minha arma. É a minha arma. Aí eu disse, porque a gente estuda, a gente lê, desde que eu me entendo, que eu me entendo na igreja, que a gente lê o capítulo 11, versículo 23 de Coríntios. Mas por que 23? Por que eu recebi do Senhor? Por quê? Porque o quê? Você já começa no meio do caminho. Porque a história não começa, aí vem o porquê. O porquê, a história não começa do versículo 23, a história começa do versículo 17. Para você dar um ensino sobre a correção da Santa Ceia, você tem que começar do versículo 17, contando a história. Porque Paulo repreendeu os coríntios. Então, eu levo 10 versículos para ensinar e vou ensinar só um. Você não ensina desse jeito. Você só ensina a Bíblia se você pegar
Paulo escreve uma carta, por exemplo, aos Coríntios, aí tem vários temas. Você tem que pegar o tema do versículo, tá, até o versículo 1 do capítulo. Quando começa e quando termina. Até termina. Quando você encontrar ele mudando de assunto, aí entra outra doutrina. Mas doutrina você só ensina se você tiver tempo para você ensinar a Bíblia. Ensinar a Bíblia. Não ensinar o que eu quero dizer sobre o versículo X, não. É ensinar a Bíblia. Você tem que ensinar o contexto completo. Você não ensina ninguém descontextualizado. Esse é o meu ponto de vista. Por isso eu sou preocupado com o ensino. Às vezes o irmão lê o texto para dar uma palavra de doutrina, aí lê 10 versículos, 15, mas aí fica só num versículo. Aí diz uma coisa só. Você não ensina o contexto bíblico. E essa é a nossa necessidade. Aí ainda tem o caso daqueles que lê e esquece, né? O texto e não vai para ele. A coisa que eu mais lamento... Só uma frase que eu lembrei aqui do pastor Hernandes de Agora. Ele disse, o pregador lê o texto, esquece do texto e nunca mais volta para o texto. A pregação todinha, né? Aquele texto, esse texto que o senhor fez referência da ceia, né? Tem o contexto anterior e tem o contexto posterior. Tem aonde deveria começar a leitura e tem aonde deveria terminar a leitura, quando se está aplicando. Porque, Danilo, esse último versículo, por exemplo, que a gente lê. Eu não leio. Eu sei que o senhor não lê. Eu já prestei atenção, mas a gente lê. A Bíblia. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando eu for ter convosco. Ele não vai ter conosco, né? Eu não vou fazer essa viagem, aí eu já fecho a Bíblia. É um exemplo interessante isso aí. Já fecho a Bíblia. Aí um dia eu saí de Serra Rosado para Lagoa Seca. Vamos, essa é a última para a gente terminar esse primeiro momento, tá bom? Sim, eu cheguei saí de soldado de Serra Rosado em 83. Aí no ano seguinte eu voltei lá. Quando cheguei, o pastor já no Cerro disse, mas já que estou passando por uma dificuldade. O que é, meu irmão? Conjunto demais. Que era um bocado de conjunto. E essa semana a irmã veio chateada falar comigo, perguntar se eu estava com marcação com ela, porque só deu a oportunidade para o conjunto cantar uma vez. Aí eu lamento, e eu comento, por que se criou tanto conjunto, tanto canto nessa igreja? Porque a Assembleia de Deus do Alecrim adotou, no dia do coral cantava, não cantava Vitória. No dia do Vitória cantava, não cantava o conjunto da mocidade. Aí, por que é que as igrejas se cria 3, 4 conjuntos e tem que cantar toda hora? Aí se bota uma irmã para cantar 3 hinos numa oportunidade, 3 hinos, e ela gasta tempo de 6. Cantar 3 hinos uma vez, para deixar 15 minutos para o pastor, para o irmão pregar. O irmão prega, tem uma mensagem maravilhosa, mas só 15 minutos para ele pregar, porque a gente passou o tempo todo escutando o canto. Eu gosto de hino, olha que eu canto desde da minha mocidade, da adolescência. Teve um pastor que, inclusive, ele chamava o senhor de cantor mor, né? O nome dele também já saiu aqui. Já saiu. Pastor Edson. E o pastor Edmar também. Pastor Edmar também. Edmar. Ele dizia o cantor mor, quer dizer, o cantor mor da harpa cristã, porque né? sempre botaram. Então me chamava do pastor da harpa, o cantor da harpa. Porque eu cantava muitos hinos, aí acostumaram. Eu gosto de cântico, mas cântico não pode ser a parte principal de um culto. Não pode. Se você passar 60%, 70% do culto escutando hino. E não louvou a Deus, não é para eu escutar. Não é para eu curtir. Inclusive, esse é um tema que a gente pode desenvolver. A gente já desenvolveu num vídeo
E é interessante a gente retomar ele, que é a diferença entre louvor e adoração, né? Tem aquela relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento, que as pessoas têm confundido hoje em dia no período do culto, né? Nós gravamos isso, e eu sempre estou lembrando. Mas deve pessoa, irmão, vem adorar. O que é que você está fazendo no culto, meu irmão? Que você vem cantar o hino, vem adorar. E o resto do culto, você está fazendo o quê? Não foi adoração, não? O pessoal está vendo aí que tem tem muito pano, né, para manga. Acho que falecido. Mas, Adanesa, a gente está dando esse bloco, mas tem uma coisa que eu estou devendo. Sim. É que ali vizinho você morava um diácono, e um dia ele disse: mas você foi batizado com o Espírito Santo. Eu abri a Bíblia, eu sou obsado desse imprensado. Aí ele disse, chegou com um bocado de referência para eu ler sobre o assunto. Digo, meu irmão, eu nem olho. Porque eu acho que você nunca fez o que aconteceu comigo. Eu entrei para dentro da igreja de Martins 6h30 da tarde. E passei a chave na porta e fui orar. Mas eu não conseguia me levantar para abrir a porta, numa oração. O pastor Jocelino viu que a janela da secretaria estava aberta, não quis me incomodar, pulou a janela e abriu a porta para dirigir o culto. E eu só levantei os joelhos do chão dessa oração 9 horas, quando ele terminou o culto. Pouca gente orou para Jesus batizar com o Espírito Santo como eu. Agora, não tenho a menor frustração na minha vida, digo diante de Deus. Na minha eu nunca sofri a menor frustração por Jesus não ter batizado com o Espírito Santo. Não tenho a menor frustração. Para mim, não sinto isso. Está dentro dos mistérios dele, né? De Deus. Está dentro do mistério. Porque eu pedi muito para Jesus batizar com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo também adiante crer e busca. Eu criei e busquei, mas não alcancei. Mas não tenho frustração, porque Deus quis que eu trabalhasse, que eu servisse assim. E eu servi assim. Exatamente. Não perdi nada. Não perdi nada. Muito bem. Bom, queria agradecer, Moisés, por esse momento que a gente pôde aproveitar aí bastante um apanhado histórico, vamos dizer assim, né? Porque a sua história se confunde em muito com a história das Assembleias de Deus aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Interessante, Denise, é que eu sou assembleano, amo a Assembleia de Deus, você sabe. Eu sou apaixonado. Eu estou plantado na Assembleia de Deus. Mas você sabe que eu não sou sectarista. Sim. Isso também é uma característica interessante. Eu não sou denominalista. Não vejo a Assembleia de Deus como a única igreja, como muitos pastores falam. Não critico nenhuma igreja. Nenhuma outra denominação. Eu critico doutrina errada, lá e aqui. Isso. Também as amizades que o senhor tem fora, né, da nossa Assembleia de Deus, de outras denominações, pastores, presbiterianos, né, batistas. Depois a gente pode até desenvolver outro momento histórico, essa vai ficar para depois, né? Que é com aquele pastor batista renovado, né, que foi batizado no Espírito Santo, lá de São Paulo, Enéas Tognini, né? Grande homem. Pronto, então uma história boa também com o senhor. Mas fica aqui a nossa gratidão por esse momento em que nós estreamos o nosso podcast com a sua presença. E eu não posso deixar de lhe parabenizar
pela iniciativa. A gente fez algumas gravações caseiras, né? Caseiras aqui. Foi. Lá na sua casa. Lá em casa, assim, aproveitando os recursos mais simples que você pode imaginar. E quando você me disse que ia criar o estúdio, eu disse, maravilha, uma iniciativa muito para quem gosta disso, que não é todo mundo que compreende a importância disso, não. Verdade. Quem gosta bem da matéria. Bom, e aí fica a dica, né, para o pessoal que vai estar acompanhando a gente nos próximos podcasts. Aguardem. Nós vamos, como eu falei no início da nossa conversa, nós vamos ter aí uma diversificação de temas e de participantes. E o irmão Isaac Evangelista, ele estará retornando também para participar de outros momentos com temas específicos que nós vamos separar, né, para desenvolver. Hoje era a estreia, a gente estava testando os equipamentos e a gente não ia preparar nada. A pessoa conversa aqui para botar as coisas no lugar, né? No caminho. No caminho. Para a gente caminhar. Então Deus abençoe a todos. Irmão Isaac, obrigado mais uma vez. Por nada, meu querido. E aguardem os nossos próximos encontros, nossas próximas conversas. Mas, Ananias, sim. Você lembra dessa Bíblia? Lembro. Faz parte da nossa história. Essa Bíblia aqui, ela tem uma história. Vamos deixar para contar ela depois? Porque o nome que tem nessa Bíblia aqui é um nome forte e um nome também de história, né? Mas é uma Bíblia muito interessante. Eu vou dizer só o nome dela para o pessoal ficar com gostinho, né? É a Bíblia Shed, que é a Bíblia do pastor, comentada pelo pastor Russell Shedd. Mas, né? Não é tanto isso que não, eu que sei. Fala comigo. Eu sei que não é. É a história de como ela chegou. Como ela chegou nas minhas suas mãos. Em 95 eu ensinei a classe Ananias adolescente, novinho. Eu tive a oportunidade de ensinar a classe de Ananias. E daí a gente começou. E lembra quando chegaram na escola do acharam você da minha classe? Lembro. Lembra dessa história? São histórias, como eu estou dizendo, são histórias longas que a gente precisaria de um tempo bem mais extenso e a gente pode retomar isso aí. A próxima vez que o senhor vier, a gente retoma. O senhor vem de novo com a Bíblia Shed, a gente começa por aí. Tá certo. Tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima.